preia das palavras chimarronas, desgarradas pampa fora, dos recônditos à memória. Palavras pealadas, depois desgarronadas e sangradas pelo fio das guitarras. Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Meu nome é Demétrio Xavier. Eu estou aqui para a gente correr juntos atrás das palavras e das canções chimarronas, aqui no nosso Comarca Sul. Cultura, mate e justiça. O nosso programa na Rádio Temes, também pelo YouTube, compartilhando sempre algo de literatura, de música, de assuntos da cultura do nosso continente. E com o prazer de contar sempre com alguma visita, com a generosidade de alguém que vem aqui na beira do fogo, que mexe com cultura, que mexe com a nossa identidade e vem oferecer um pouco do seu trabalho, conversar conosco. Hoje, o autor daquelas palavras chimarronas, será que elas são chimarronas? Aquelas palavras desgarradas, mas ele as pialou, ele as trouxe para a forma, ele faz isso e faz isso muito bem. Fernando Nandico Saldanha, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui contigo no Comarca Sul, esse programa que há de seguir aí, está começando, mas que, enfim, tem todo o nosso entusiasmo aí em estar contigo, te acompanho sempre, gosto muito do teu trabalho e para quem trabalha com cultura sabe o quão importante é as coisas todas que tu faz, Demétrio. Eu te agradeço. Gentileza tua, aqui a gente tem a obrigação dobrada de trazer trabalhos como o teu, por ser um espaço público, por se tratar de comunicação pública aqui dentro desse nosso espaço no Judiciário. O Nandico, ele mexe com esse negócio tão tradicional como a gente ouviu aí. Porque, afinal de contas, a preia do gado alçado, que é uma expressão antiga da história, da sociologia, para falar do período de formação do Rio Grande do Sul, em que ainda não havia nada muito institucional, não havia povoações, não havia uma colonização organizada, não havia autoridade, e havia os caras que iam atrás do gado alçado, do gado solto, do gado que se tornou selvagem, que se chamava chimarrão. Né? Depois isso vira um adjetivo, vai combinar com esse amargo, com essa coisa que não é muito mansa, que é meio chúcara. Tá, é uma metáfora, mas chimarrão, cimarrão, queria dizer exatamente isso, como tu sabes, mas para situar as pessoas. A preia dessas palavras chimarronas, essa coisa crua, dura, de cortar o garrão delas, desgarroná-las, os caras não tinham laço, não existia laço ainda. O laço é uma tecnologia que vem do norte, vem da zona que hoje é México. Aqui se corria atrás do animal e se cortava o jarrete, o garrão, para que ele não pudesse andar e só então se pudesse abatê-lo para pegar o couro, o sebo. É duro pensar em fazer isso com as palavras, mas de qualquer maneira o que tu está falando é trazê-las, reuni-las, amansá-las, colocá-las a serviço. É isso que tu faz? Exatamente. Esse poema, ele tem muito de uma homenagem à tríade missioneira ali, né? Sobretudo ao Noel e ao Senair. E ele remete a uma época remota assim, do Rio Grande do Sul, e que a minha uruguaiana estava no meio dessa imensa terra de ninguém, né? Mas eu acho que nosso serviço tem a ver com isso também, sabe? De caçar as palavras, de tentar submetê-las de certa forma, e assim como o gaúcho primitivo, né, usando a garrucha ali, fazia nas vacarias. Mas enfim, essa é a carne das palavras, né? Eu acho que tem muito a ver com isso e com uma coisa ritualística, até primitivista, assim, dessa poesia em si, assim, que está no Língua de Alpargata aí. Pois é, daí poderia ser até uma ideia meio preconcebida, mas fica mais fácil pensar nisso associado ao fronteiriço, né? Claro que um cara do norte do estado, ou daqui de Porto Alegre, poderia conceber essa ideia, mas o Nandico expressa sempre com muita clareza a importância que tem para ele a sua condição de fronteiriço.
uruguaianense, mas enfim, de cara que está junto do mundo castelhano e junto daquela divisão que une, daquela coisa imprecisa. E ali também o lugar de grandes compositores, de grandes escritores, o lugar do festival, que acabou sendo mãe de festivais, que é a Califórnia da Canção. Tudo isso te compõe? Bah, a Califórnia é muito importante, assim, para a gente lá. Assim como a Moenda é para Santo Antônio, sabe? Agora há pouco eu estive na Moenda ali, esse final de semana, e é impressionante o envolvimento de uma comunidade com o festival, assim, sabe? Começa por receber os amigos de fora, hospedar, interagir. Para mim, o mais lindo do festival em si é isso, é encontrar mesmo os amigos. E, claro, que apresentar a sua obra e coisa e tal. A Califórnia, eu fui criança na cidade de Lona, lá. E isso me marcou muito, assim, aquela coisa, aquele acampamento, aquela cidade de Lona, aquela fumaceira, aquele cheiro de assado para tudo que é lado. Montoeira de artista bom. Uma coisa que me marcou muito foram as passagens de som, assim, porque meu pai era um dos caras, a empresa da minha família, do meu avô, botava cerveja naquela, era responsável pela cerveja daquela. Lindo serviço. Bah, levaram uma vez um caminhão frigorífico lá, a cerveja saía direto já para as barracas geladas. E o pai nos levava de dia, eu e minhas primas, assim. Então a gente ficava correteando lá na Pastoril durante os dias e quando estava rolando as passagens de som. Me marcou muito, assim. Eu sempre falo do Renato Borghetti, assim, foi eu vendo o Renato... Já tinha uma prévia do que ia rolar na ali competição. Foi muito marcante, assim, e... Sabe, a gente sente o cheiro, é a memória olfativa, inclusive, que vem junto. Mas o Nadico está falando nessa intimidade de um cara da cidade, de um cara que foi guri no auge desse festival, mas sem prejuízo de vez em quando, ir buscar o caneco, como aconteceu na 37ª, exato, né? Exato. Conta essa história que participar da Califórnia, assim, que é aquela coisa que a gente vem conversando, sabe, do contato manual com a música, de como está mudando essa contemporaneidade, a relação que as pessoas têm com as músicas, né? Então, os vinis eram como um livro, assim, sabe? Tu tem ali as letras, os poemas, e aí tu vai lendo aqueles nomes, Mário Barbará, Vitor Ramil, sabe? Jerônimo Jardim, Marco Aurélio, e aquilo vai te formando, assim, sabe? Julinho. Eu quero estar nessa turma. Em que ano tu nasceu? Eu sou de 84. Eu sou do segundo ano lá, quando eu nasci era recém segundo ano da cidade de Lona, lá, se não me engano. Eu nasci no ano posterior à música Guri, que foi em 83, olha só, na Califórnia. E o meu irmão nasceu numa Califórnia, né? E meu pai tava lá botando cerveja e coisa e tal, e daqui a pouquinho disse tchau pros parentes, tudo assumam aí que eu vou lá que meu filho vai nascer. Nasceu no dia 10 de dezembro, em plena Califórnia. Assim. Sensacional, né? Tu imagina que quando a Califórnia é retomada, porque ela precisou parar em algum momento por questões administrativas, organizacionais, sei lá de que espécie, em algum momento retoma-se a Califórnia. E aí aparece uma geração de caras que estão... Por isso eu falei na coisa tradicional, de tu ir buscar referências lá da formação do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo caras que são muito renovadores. Em que talvez, um pouco mais velho do que tu, a gente pudesse situar o Pirisca, pudesse situar outros caras, não só da fronteira, não só de Uruguaiana, que vieram a fim de lidar com o nativista, com o tradicional, mas de propor outras coisas. O nosso último papo aqui no Comarca Sul foi com o Zelito. Então, tem aí uma gente a fim de se inchar parelho, de se inchar junto, ou é impressão minha? O Pirisca é uma referência para mim também, porque ele é, como tu disseste, uma geração antes da minha... E ele era o músico lá da boate que meu pai tinha lá, ele era o músico da casa. Então, o cara que ensinou esse tum-tum-tum da milonga e coisa. E realmente o que ele faz, assim, é um marco. Ele agregou muita coisa, assim, na estética dele. Esse troço do compasso taipeiro. E que a minha geração, de certa forma, tem dado continuidade e até...
talvez ampliado algumas coisas assim. O Zelito é meu contemporâneo, nós... Pois é. O Zé era do Erva Buena, que está fazendo 15 anos agora. A gente muito tocou junto, assim. E também é um músico maravilhoso que já, assim como eu, está mais à margem dos festivais. Assim. O Sim. Zé não participa, eu tento participar, quando deixam eu participo. Mas a minha geração já está um pouco mais aquém dos festivais. O que eu lamento, sinceramente, assim, sabe? E eu acho que é por causa de como está mudando as coisas, também de um certo engessamento estético dos festivais. Mas de todas as formas, vocês estão fazendo outras conexões também. Sim, a gente Quando tu precisa. falas no tum-tum-tum da Milonga, de Uruguaiana, eu pensei, tá aí, o Bebeto, como é que fez teu ouvido também? Pá, o Bebeto marcou, né? De um bando, Bebeto, enfim, aquela figura linda, né, cara? Que, poxa, cantava uma bossa nova e uma milonga, assim, sabe? Armava uma ponte entre essas coisas, assim, tão natural, né? Faz muita falta. Tem um poema em homenagem ao Bebeto aí no livro. Inclusive, eu cito o verso dele para Porto Alegre, né? Ao invés de na pegada das minhas botas, eu falo nas pegadas das minhas rotas, mas claramente homenageando ele, assim, né? Porque, enfim, a gente está dentro de um segmento, numa esteira do que se semeou lá atrás, né? E também a gente quer entregar algo na altura daquilo que a gente pegou, né? Vamos falar nessa coisa de livro e de poeta, mas antes eu quero te pedir para cantar algo mais que te ocorra. E para te apresentar, eu vou dizer eu agora um pouquinho do teu verso. Mais um pouquinho, como a gente disse, na nossa inicial. Tu sabe que aqui eu chamo, lá no Canto Sul da Terra, eu chamo a entrada do programa de Ó de Casa. Aqui é inicial. A inicial é a primeira petição, é o que dá partidor a um processo judicial. Então, só para a gente ambientar com as coisas aqui da justiça, quem deu a inicial hoje foi o Nandico, e agora nós vamos com ele de novo. Quer ver? Aí depois tu já emenda o que tu quiser cantar. As chamadas anciãs, as xamãs do amanhã, a liturgia fazendo fumaça, silente cantoria que abraça. Fogo que dorme no cerne da terra é o mesmo que acorda os galpões de manhã. O fogo que dorme no cerne da terra é o mesmo que acorda os galpões de manhã. Escreve a história dos tempos nas quinchas, em páginas de Picumã. Lasca de pedra na pedra, faíscas estrelas, cadentes fagulhas, boieira, cruzeiro do sul. Fogo que dorme no cerne da terra, sonhando desperta no osso do peito. Apego à mãe bugra América, América. Apego à mãe bugra América, América. O fogo que dorme no cerne da terra sangra do céu para o chão, raio que acende o moirão, vela na palma da noite, na palma da mão. Mensagem se passa, sinal de fumaça do palá que abafa o braseiro. Mensagem se passa, sinal de fumaça, o braço que acena o parceiro. Apego à mãe bugra América, América. Apego à mãe bugra América, América. Pachamama, Pindorama, Pachamama, Pindorama. O fogo é o coração da terra, o fogo é o coração da terra. Sim que é. Fogo é o coração da terra.
totalmente de acordo. Né? Que beleza. Essa é uma parceria com o Túlio Uraque, com o Pirisca, aliás, com o Deco e com o Pedro Ribas. Uma taipa, um festival de acampamento. Nandico, Língua de Alpargata é o primeiro? É o meu terceiro livro de poemas. Então, a ordem é outra. Então, qual foi o primeiro? O primeiro é o Tiro e Queda, que é um livro de poeminhas, assim, curtos, que eu lancei, eu acho que 2011, por aí, 2012. E pela editora Via Pampa, aliás, a Proa, que não existe mais, que é uma editora extinta lá de Uruguaiana. E esses dois eu lancei recentemente, o livro Árvore na Califórnia, Língua da Alpargata, lancei o mês passado pela editora Via Pampa, que é uma editora lá de Uruguaiana. Vamos de trás para diante aqui, vou mostrar o Língua de Alpargata, se o pessoal quiser pegar aqui, inclusive por um detalhe. Eu, que gosto dessas coisas, de toda a região, sou um porto-alegrense. Há quanto tempo um porto-alegrense começou a ver alpargatas com cadarço? As alpargatas com cadarço são coisa de argentino e de fronteiriço. Elas não existiam. Exato. Inclusive no Uruguai não existem, pelo menos facilmente. Bem coisa de argentino. E lá na Uruguaiana do Nandico deve ter mais alpargata com cadarço do que aqui. E é bom de usar. Com certeza. Uma barbaridade. Pegaram aí? Essa alpargata aí é uma foto que o meu amigo Cabo Deco me mandou de uma alpargata. Eu digo, Deco, me manda uma foto de uma alpargata bem surrada. Se tiver barro de mangueira, melhor ainda. Bigoduda. E também é uma referência a uma música que me marcou muito a infância, que é do grupo Caverá, que tinha uma música... Cuia sem pescoço e bomba de prata. Língua de alpargata, na sombra da figueira a vida é sempre a mesma. Tropeiro de lesma. Caverá, com homenagem a né? esse grupo. Caverá com aquele vocal, aquele astral que tinha. Isso sim é uma geração anterior à tua. E tu vê como tu realmente pegaste toda essa informação dessa época quando se começou a cunhar essa definição nativismo, enfim, estamos falando virada dos 70 para os 80, vamos dizer assim. Língua de Alpargata, livro Árvore. Fala um pouco dos livros, fala um pouco do teu trabalho de escritor. Assim, os livros, eu sempre pensei, assim, em reunir os poemas, porque tem coisas que a gente escreve e que certamente, ou muito dificilmente, vão virar música pela extensão do poema, pelo, sei lá, a pretensão mesmo de alguns versos que não tem a ver com música. Eu escrevo muito para música, assim, para mandar para os amigos, põe uma música aí. E antes a gente tocava e vendia uns disquinhos, né? Vende uns disquinhos, toca, vende uns discos. E agora... nós temos que ter, eu sou filho de bolicheiro, né? Eu tenho que ter meu bolicho, né, cara? Filho e neto de bolicheiro. Eu ia te perguntar disso, porque tu, quando faz teu release, quando te divulga, tu coloca ali como outra coisa que te compõe o fato de ser de família de bolicheiro. Isso Como é que é a história desse bolicho aí? Pá, como é que eu posso dizer? Uma pequena cultura familiar, assim, sabe? A minha avó Elza era gaiteira. Olha que beleza. Minha avó Elza, eu nunca vi. E poucos dos filhos também viram ela tocar gaita. Esse tempo eu fiz um poema para ela, e no poema certamente eu disse que o meu avô, de tão bolicheiro que ela, passou nos trocos a gaita da minha avó, né? Eu não tenho essa confirmação, mas... tu vai acabar arrumando briga de família. Caiu na conta dele, mas tia até pode não ter gostado muito, brincadeira, mas eu falei para a tia, não sei se vendeu, mas no poema vendeu. Não, e aí tá vendido. O poema tem força de sentença. Tem essa liberdade toda aí, né? Olha só, Nandico. Voltas na quadra de bicicleta com os meus pensamentos de poeta, mirando a rosa flor das extremosas nessa rua calma de Uruguaiana. Nem parece que exatamente agora, enquanto miro a beleza de uma planta, em meio a essa tarde silenciosa, o mundo chora e arde em chamas. Eu te falei sobre Quebrada de Humahuaca, noroeste argentino, por causa de algo que eu vou fazer em breve, e tu disseste assim... Andei de bicicleta nessa quebrada aí. Como é que é essa história, tia? Essa foi uma pedalada histórica, assim, que a gente fez. Eu fiz 2 pedaladas, assim. O meu irmão fez uma pedalada
de 50 dias, ficou 50 dias no Uruguai pedalando. Aí eu me pilhei daí junto e coisa e tal. Numa outra, nós fizemos aquilo que a gente chamou de bicicleteada missioneira. Saímos de Uruguaiana, fizemos ali as missões São Miguel até o Salto de Ucumã. E um ano depois, em 2015, eu acho, 2015 ou 2016, o Guilherme, meu irmão, estava morando lá em Santa Fé, estava fazendo um intercâmbio lá, tinha uma beca lá, uma bolsa lá em Santa Fé, e queria fazer uma pedalada. Eu digo, vou junto. Aí a gente ia sair de Santa Fé até Rafaela para pegar um trem e ir lá para Tucumã, aquele trem que vai até Tucumã. E chegamos cedo, assim, né? A ideia era pedalar com pouca grana, e pedindo pouso, e pedindo boia, porque não dá para levar muita coisa também na bicicleta. Essa aqui que a gente chama oviola, né? A gente levava atrás, assim, de pé na bicicleta. A valentia no instrumento não, desse. Impressionante. Isso aqui ele já passou por já teve na UTI, mas já voltou. E aí a gente chegou lá, cara, e o trem veio cheio de Buenos Aires. Nós fomos os primeiros a chegar na estação, fizemos uma lentilha, um fogo de chão lá, e veio lotado. Não podia entrar, não sei o quê. E aí os argentinos fizeram um piquete na frente do trem, rapaz. O trem foi sair e um cara se atirou na frente do trem e parou o trem. E eu já comecei a chamar o cara de San Martín, né? San Martín, isso aí, vamos lá! Libertador. Tá, não deu pra pegar o trem, conseguimos uma carona, fomos acabar lá em Güemes. De Güemes pedalamos até Salta, em Salta ficamos uns dias, tocamos nas praças ali, e aí a ideia era chegar até Jujuy, né? E subindo ali até as quebradas de Mauaca. E foi muito legal, Bom, cara. mas aí é ciclismo a sério, porque existe uma diferença de altura ali bem importante em alguns trechos. Sim, né? não, a gente fazia uma pedalada assim de 50 km por dia, 60, assim. Uma coisa fácil, mansa. Me chama na próxima, 50, 60. Era uma pedalada de passeio, assim, nós não tínhamos uma busca por desempenho, assim, sabe? Sim. E chegamos até por uma marca e de lá começamos a ir, assim, as Salinas, de carona e coisa. Mas teve um episódio que foi muito legal, que foi o que mais marcou, assim, a mim e ao Giga, que foi um episódio de Los Pibes de León, que é um povoadinho, assim, um distrito lá, que a gente chegou e pediu, a gente chegava, eu digo, Guilherme, vamos chegar e pedir pouso nas igrejas. Não vejo, na igreja tem que ter pouso, Salão né? paroquial. Padre, necessitamos uma atitude cristiana. Os padres não deixavam, os pais diziam não, eu digo, Deus está mirando. E aí, volta e meia, nos deixavam. Aí pedimos pouso lá, a gente pedia boia, Não, nos deram. Nós descobrimos, mas tem um alojamento novo na igreja, pedimos para as irmãs, não. Estavam de rifa lá numa pracinha. Eu digo, então nós vamos fazer um fogo aqui no meio da praça. Porque frio não vamos passar. E fizemos um fogo, aí veio o subprefeito lá, não pode fazer fogo aí. Não, vai ficar o fogo, porque frio não vamos passar. Nós pedimos comida, não deram. Pedimos pouso, não deram. Pedimos... coberta não deram. Aí era bem na parada de ônibus, os caras que vinham de São Salvador de Jujuy desciam no ônibus e já vinham aquecer as mãozinhas no nosso fogo, né, cara? De noite, quando nós estávamos já prontos para dormir, 1 da manhã, chega uma gurizada, uma moçada de 15, 16 até 20 e poucos anos, uma juventude da cidadezinha, senta na nossa roda, começa a escutar, a gente toca Bob Marley para eles adoram, saem tudo e voltam com um cara chamado El Toro. Vamos, amicas! Fizeram um mutirão, levantaram o nosso acampamento e em 2 minutos saíram cada um com um mijado do nosso acampamento. Nos levaram lá, banho, coberta, milanesas. Viva o Toro! E quando nós estávamos, só para terminar, quando nós estávamos já ali, quase para dormir, chegaram e apareceram com os instrumentos. Eram os músicos da cidade, com os bumbos redoblantes e as flautas todas ali. No Martim Fierro tá lá, eu sou touro no meu rodeio, touraço em rodeio alheio, né? Tu encontraste um touro que, em vez de competir pelo território, ao contrário, acolheu, um né? amor de pessoa, assim, esse nos touro. marcou muito, assim, essa cruzada em León. Sabe que os indígenas, mais os indígenas do sul, da região, enfim, da região justamente em que o Fierro enfrenta os indígenas, ranqueles e tal, quando eles queriam fazer uma grande homenagem a alguém, eles chamavam de touro. É claro que tem algo de machista nisso, sem dúvida nenhuma, mas inclusive colocavam
o teu nome e a partícula touro, né? Fulano Touro. Passavam a chamar assim alguém valente. E aí não é questão da valentia, porque não é um enfrentamento, a questão do acolhimento, da generosidade desse cara, né? Isso marca. E a gente cruza por as pessoas que acolhem, assim, é muito bom ser acolhido, né, cara? Longe de casa e tudo mais, isso é fantástico. Diz pro pessoal como te encontrar, onde te encontrar, espaços, esses livros, os teus discos, enfim, o que tu queres? Tá, assim... Faz o bolicho agora. Assim, eu sou meio avesso, assim, às tecnologias, estou meio que me domando, assim, nos Instagrams, nessas coisas. Tenho ali no Instagram, Nandico Saldanha, dá para me achar por ali, eu respondo no dia, talvez não responda na hora, mas no dia eu vou responder. E aí os livros é comigo, me chama por ali, eu mando por correio. No Spotify também tem umas 60 músicas minhas ali, tem uma lista, uma playlist com as minhas canções, que normalmente estão nos discos dos amigos, né? As canções estão no disco do Pirisca, do Beto Bolo, do Brodinho, do Pedro Ribas. E é isso aí, a gente anda aí bolichando nossa arte, né? Levando nossos poemas, nossas canções e sempre procurando também fazer parcerias novas e sempre procurando estar atento para aquilo que os colegas estão fazendo, né? E a gente tá com uma geração maravilhosa, cara, de artistas aqui em Porto Alegre, aqui no nosso estado, assim, galera da Pedra Redonda, assim, sabe? Pois tem uma construção nova aí, bacana, Exato. né? E de gente antenada de uma forma muito interessante pro regional. Por exemplo, quando tu começaste fazendo referência aos troncos missioneiros, toda essa gente mais jovem tem essa reverência, mais do que referência. Vai te falar de Noel, vai te falar de Senair, vai te falar do Hortaça, que é o que está vivo entre eles, né? Do Jaime, evidentemente, mas aí não é um cantor, é um pajador e poeta. Então a gente continua, a gente não se afasta dessa ideia de buscar o bem tradicional e construir coisas novas, né? E do que existe nisso de resistência. Porque a resistência não pode ser vista como uma palavra violenta ou agressiva. A resistência não é de chuveiro, né? Não é de chuveiro. E aí eu penso no seguinte, todo mundo tem no ouvido, a gente falou em festival, falou em Califórnia, não podemos se entregar para os homens. E a gente não pode se entregar para quem, afinal? Hoje em dia a gente não pode se entregar para os fones, para os drones, para os clones. Tem uma música sensacional do Nandi que eu fiz, tu não sabe disso, eu fiz suspense aqui, dizendo, olha, sabe, não podemos se entregar para os... Esperem para ver o que esse cara diz. Eu não sei se tu pensou em cantar ela. Claro que né? sim. Eu sou completamente fã dessa aí. Antes da gente chegar no final do nosso papo, tu quer mostrar ela pro pessoal? Claro, Vamos lá. Se o amigo me permitiu, eu vou afinar porque as cordas estão novas aqui. Como não? Peço um segundinho aqui. Enquanto ele afina, eu digo para vocês assim, é melhor do que tocar desafinado, né, gente? Braseira, bravura, a chama da música, a voz nas alturas, soleares de lua em largas noites chiruas, pajadoras, pagelanças, sagrado, paganismo na dança das lembranças, clamores de atavismo. Isto é a literatura do Nandico Saldanha. Isso é a referência e a reverência, vamos trazer essas palavras juntas, aos povos originários, a uma espécie de mística que, puxa, não é religiosa, não é fervorosa, não. Uma referência também a esses elementos do sagrado que são fundamentais na cultura popular. Daqui a pouco é um cara que fala em escrever com picumã. Vocês já viram aquela mistura da fuligem com a teia de aranha que vai bordando um galpão antigo? Isso é o picumã. Tudo isso está na retina deste criador, que vai dizer para quem que a gente não pode se entregar agora. Vai lá. Fui dar um rolê na praça. Quando voltei à minha casa, tinha virado uma farmácia e um mercadinho da dona vizinha. É onde vejo funcionando uma nova academia. Já a livraria
beira da esquina. Agora é uma igreja onde mal se lê a Bíblia. Logo retornei bem ao início, e no lugar da mesma praça só se vê um edifício. Não podemos se entregar pros drones de jeito nenhum, amigo e companheiro. Se é remoto o controle, é bacural e não tem jeito. Não podemos se entregar pros clones de jeito maneira, amiga e companheira. Vou resgatar o meu bodoque, tem a mira mais certeira. Não quero pós-verdades, não quero shoppings no lugar de um parque. Não quero ir a Marte, não quero Coca-Cola no meu mate. Ainda não é tarde, não quero armas, quero amor e arte. Mas não podemos se entregar pros fones de jeito nenhum, amigo e companheiro. Se é remoto o controle, é bacudagem, não tem jeito. Não podemos se entregar pros drones de jeito maneira, amiga e companheira. Vou resgatar o meu bodoque, tem a mira mais certeira. Não quero pós-verdades, não quero shoppings no lugar de um parque. Não quero ir a Marte, não quero Coca-Cola no meu mate. Ainda não é tarde, não quero armas, quero amor e arte. Mas não podemos se entregar pros drones. De nenhuma maneira, amigo e companheiro. Que belo tema, como eu gosto dessa tua canção e dessa tua ideia. Nandico Saldanha, para a gente encerrar, se tu quiseres encerrar tocando também vai ser ótimo, a gente encerra com o teu som, mas antes disso, o que tu quiseres dizer, à vontade, e sobretudo algo que eu pergunto para todo mundo que vem aqui na beira desse fogo do Comarca Sul conosco. Justiça. Nós estamos na casa da justiça. Justiça em termos amplos. Não estou falando em instituição, não estou falando no poder judiciário. Justiça para o Nandico Saldanha. Talvez essa música fale disso também, mas o que te ocorre, o que tu associas à justiça quando eu te faço essa questão? É uma pergunta bem profunda, né? A gente pode associar ela ao sentido grego dela, né, cara, de justiça como uma forma moral mesmo, né? Mas, enfim, porque a gente sofre hoje em dia, né, julgamentos morais. Hoje nós vivemos na era do cancelamento. Mas eu acho que justiça, cara, é a igualdade de oportunidades, cara, sabe, para as pessoas, assim. Eu acho que a igualdade é a gente ter esse equilíbrio de que se não estamos no mesmo ponto de partida, vai ter que haver alguma compensação para quem sai lá atrás, entendeu? E quem sai lá na frente vai ter que abrir a mão, entende? Então, acho que tem a ver com isso para mim, assim. A justiça tem a ver com a justiça social, tem a ver com a igualdade de oportunidades, tem a ver com as pessoas conseguirem se realizar e conseguir viver daquilo que elas sabem fazer, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma. E a gente teve a justa oportunidade de compartilhar o pensamento, a arte do Nandico Saldanha entre nós aqui no Comarca Sul. Cultura, mate e justiça. A gente vai ficar por aqui, vai pedir para o Nandico cantar algo para a gente encerrar o programa de hoje. Mas, enfim, vocês já sabem que nós temos esse espaço, essa beira de fogo, onde a gente vai sempre se encontrar com propostas inquietantes e com uma mira de bodoques como esse aqui que nos acertou em cheio hoje. Até o nosso próximo encontro. Vamos lá, Nandico. Poesia. Poesia é serviço de utilidade lúdica. Imagética república. Água límpida
água imunda, certas dúvidas sem perguntas. Escaramuça, utopia, fatalismo, poesia é poesia. Poesia é poesia. E também é música, essencial futilidade pública. A minha bicicleta é uma máquina do tempo que me leva a erros, vai me teletransportar, vai me teletransportar, vai me teletransportar. Pedalando eu faço o mundo girar, girando o mundo me faz pedalar. Girando o mundo me faz pedalar, pedalando eu faço o mundo girar. Vou me teletransportar, vou me teletransportar, vou me teletransportar, vou me teletransportar. Na banguela da ladeira, a magrela estradeira, campeia a cidade. Meu destino é chegar, eu não sei em que lugar, espalhando minha arte. Ando em círculos, vou rodando, reinvento, invento minha máquina do tempo em movimento. A minha bicicleta é uma máquina do tempo. A minha bicicleta é uma máquina do tempo. A minha bicicleta é uma máquina do tempo. A minha bicicleta é uma máquina do tempo que me leva a erros, vai me teletransportar, vai me teletransportar, vai me teletransportar.